Praias são locais muito divertidos em que grande parte das pessoas adora ir para passar alguma tarde, pelo menos uma vez no ano, né? Porém, nem sempre essas viagens acabam bem. Uma vez ou outra, os banhistas se deparam com coisas inimagináveis. No vídeo de hoje, você vai conhecer a praia que encheu de Kinder Ovos, o piano perdido e a criatura misteriosa que assustou todo mundo naquele dia. Então já deixa o seu like, não se inscreva se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Milhares de Kinder Ovos. Essa história é algo que provavelmente seria o sonho realizado para uma legião de crianças no mundo inteiro. Pelo menos seria o meu sonho, né? Isso porque certo dia, os habitantes dessa ilha remota acordaram com algo inundando as suas praias. Dezenas de milhares de cápsulas de brinquedos surpresas do Kinder Ovo. Sabe aquele brinquedinho que vem dentro? Que massa, né? Bom, esses itens foram provenientes de uma carga perdida durante uma tempestade, caindo do navio que estava levando ali os brinquedos da China para os Estados Unidos. Porém, enquanto que para as crianças aquele foi um dia de Natal adiantado, para os adultos a situação foi um tanto quanto caótica. Isso porque a quantidade de cápsulas era absurda e poderia trazer problemas para a vida marinha da região, o que acabou ocupando equipes de limpeza por dias até que as praias ficassem limpas novamente. Mensagem na garrafa de 135 anos. Um casal australiano estava passando de carro em uma região costeira, quando eles acabaram atolando em um banco de areia ali. Presos por lá, o casal desceu do veículo para tentar se livrar daquela situação, e foi quando um deles percebeu uma garrafa com um formato muito peculiar, parcialmente afundada na areia da praia. Curioso, ele pegou a garrafa e notou que ela estava selada no seu bico, que protegia um tubo de papel que estava enrolado dentro dessa garrafa. Bem aquela coisa de filme que a gente tá acostumado a ver, sabe? Quando ele abriu, ele constatou que aquela carta era muito antiga e após a análise de especialistas foi descoberto que ela havia sido arremessada de uma embarcação há mais de 135 anos atrás, sendo essa a mensagem na garrafa mais antiga que foi recuperada. No passado, por mais que os filmes tenham nos ensinado que eles utilizavam de verdade essas garrafas para enviar mensagens, na verdade o grande papel dessas garrafas era auxiliar os estudantes de navegação a compreenderem melhor o funcionamento das correntes marítimas, aonde eles cruzavam garrafas recuperadas com as suas fontes de origem para que conseguissem mapear a correnteza, sabe? É mais ou menos, eu joguei a garrafa aqui, se alguém encontrar essa garrafa em outro lugar, significa que a onda, a corrente ali foi levando naquela direção específica. É bem interessante e, bom, assustador também, né? Bomba antiga. Bom, meus queridos, imagina só esse contexto. Uma família está indo curtir um dia de praia quando eles encontraram uma bola gigantesca na areia que estava totalmente cercada de conchas. Imediatamente, Erin, de 6 anos, e Elise, de 4 anos, ficaram extremamente impressionados com o objeto e não pensaram duas vezes antes de irem brincar com ele. Seus pais, acreditando que aquilo se tratava de uma boia, permitiu que a criança passasse horas brincando com o objeto, até que um habitante local passando por ali percebeu o perigo que eles estavam correndo. Isso porque naquela praia era relativamente comum que antigas minas oceânicas que foram plantadas durante a Segunda Guerra Mundial fossem carregadas pela correnteza e ficassem meio que expostas ali, ancoradas na praia. Com essa informação, os pais afastaram as crianças do objeto imediatamente, mas elas já haviam chegado a bater na bomba com pedras diversas vezes durante a tarde, algo que poderia ter acionado o dispositivo, né? E com a chegada das autoridades, foi descoberto que a bomba de fato ainda estava ativa, e ela foi acionada assim que todos deixaram a área. Foi muita sorte por parte dos pais que aquela tarde não se tornou uma tragédia, né? Piano. Durante uma tarde normal, correndo pela orla da praia em Nova York, um morador local se deparou com talvez o objeto mais inusitado que você poderia esperar encontrar naquele lugar, né? Eu tô falando de um piano inteiro. Bom, eu acho que qualquer instrumento encontrado na praia seria algo estranho, né? Porém, se fossem objetos menores, seria mais fácil acreditar que caiu de algum navio, ou alguém acabou, sei lá, esquecendo na areia da praia. Só que estamos falando aqui, família, de um piano, talvez um dos maiores e mais pesados instrumentos de todos. Bom, só pra
ter um piano na sua casa, você já precisa de uma sala gigantesca e remodelar todo o espaço para caber ele, né? Como é que alguém carregou aquele piano para lá então? Bom, o rapaz que avistou o objeto publicou a imagem nas suas redes sociais que, claro, viralizou e foi parar nos canais de notícia locais. Dentre as teorias, eles imaginam que o piano foi carregado por uma correnteza muito intensa, ou alguém quis se livrar do objeto de maneira mais inusitada e trabalhosa possível, né? Deixa aí nos comentários o que é que você acha que esse piano foi fazer naquela praia. Milhares de estrelas do mar. Em 2018, uma praia do Reino Unido amanheceu com dezenas de milhares de corpos de animais marinhos, como estrelas do mar, caranguejos e algumas outras espécies que inundaram toda a areia da praia. Impressionados com a quantidade, diversos cidadãos se aproximaram para presenciar aquela cena, onde perceberam que algumas das criaturas ainda estavam vivas, o que levou diversos deles a tentar salvar quantas fossem possíveis, jogando, claro, elas de volta para o mar. Mesmo assim, a quantidade de animais que já estavam mortos era aterrorizante. Após um estudo mais aprofundado, foi constatado que esse evento havia ocorrido por conta de uma tempestade que passou próxima à região e acabou levando a temperatura da água a cair para baixo de zero, o que, claro, forçou milhares de animais a abandonarem o seu habitat para evitar a morte. Porém, uma imensa quantidade deles acabou sendo arrastada para a praia por conta das correntezas, onde acabaram ficando presos por lá. É triste, né, meus queridos? Boneco Lego gigante. Em meados de 2012, um evento ocorreu em diversas praias do mundo ao mesmo tempo, viu? E deixou a população global bem intrigada. De uma hora para outra, em um intervalo de apenas 15 dias, mais de 10 bonecos de Lego gigantes apareceram em praias ao redor dos 5 cantos do mundo. Praticamente em todos os continentes eles foram encontrados, exceto pela Oceania. Quando as pessoas pela internet começaram a perceber esse fato, diversas discussões e teorias começaram a surgir, né? Com a principal delas na época sendo que tudo não passava de uma propaganda de Lego bem estranha, né? Porém, quando mencionado na publicação, o perfil oficial da empresa Lego no Twitter respondeu que eles não tinham nada a ver com isso e que estavam tão intrigados quanto todo mundo. A discussão permaneceu assim por algumas semanas, somente na base da teoria, até que um artista publicou em seu perfil profissional a sua foto ao lado de um amigo junto com os bonecos gigantes. Na realidade, isso foi um projeto artístico, mas também uma crítica social. Ele foi idealizado por dois amigos, um artista plástico responsável por produzir os bonecos e um geógrafo marinho, que é fascinado pelas correntezas oceânicas. Juntos, eles quiseram mostrar como o descarte inadequado dos oceanos por parte da população dos Estados Unidos faz com que o lixo seja espalhado praticamente para os 5 cantos do planeta. A escolha do boneco de Lego, nesse caso, foi cirúrgica. Primeiro que eles são bem chamativos e fáceis de serem avistados a quilômetros de distância, né? Também são feitos de plástico, assim como a grande maioria do lixo que é descartado nos oceanos do mundo inteiro. Além disso, o Lego é um símbolo muito forte do mercado dos Estados Unidos, isso para o mundo todo, sendo um dos produtos mais populares que já existiu e que certamente seriam reconhecidos por qualquer região que fossem parar. Olho misterioso. Em 2012, um morador da Flórida, nos Estados Unidos, fazendo a sua caminhada habitual pela orla, acabou encontrando uma coisa muito estranha. Bom, sua caminhada foi interrompida ao avistar a coisa mais assustadora que ele tinha visto na sua vida. Ao chegar mais perto, ele notou um objeto circular que parecia ser feito de um tecido orgânico, sabe? Mas ele tinha uma aparência estranha, de algo decomposto mesmo. Porém, no centro havia uma esfera azul muito brilhante, que estava cercada de um anel com alguns tons mais abaixo ali, ambas as partes também intactas. Ele nunca tinha visto algo parecido em toda a sua vida, o que, claro, deixou ele bem perturbado na hora, ao ponto dele não pensar no nojo de pegar aquilo na mão e carregar pelo resto da sua caminhada até chegar em casa. Entrando em casa, ele foi até seu computador e procurou pelos centros de pesquisa marítima da sua região, entrando em contato com eles para marcar uma visita onde ele poderia levar o seu achado. Ele imaginava que aquilo pertencia a um peixe, apesar de que parte dele pensava até que poderia ser um alienígena, né? De toda forma, ele tinha esperanças de que havia encontrado algo que nunca antes foi visto, o que seria uma descoberta muito interessante. Aliás, você sabe o que é esse objeto aí?
Você sabe? Deixa nos comentários pra eu ver se você tem esse conhecimento, viu? Bom, os pesquisadores rodaram os testes e constataram que aquilo era na realidade um olho de peixe-espada, que provavelmente foi arrancado do seu corpo durante ali uma briga. Apesar de ele não ter encontrado nada novo, ainda assim a forma como o olho estava inteiro e preservado por si só já foi inédito o suficiente para que ele virasse notícia e, claro, viesse até parar aqui no universo, né? Olha, vou falar uma coisa pra vocês, não é todo dia que se encontra um olho numa praia. Criatura estranha. Esse talvez tenha sido um dos dias mais assustadores para os turistas que estavam aproveitando uma prainha em uma ilha caribenha. O terror começou quando duas crianças que estavam com os pais em um resort encontraram uma criatura alienígena escura, como petróleo na areia. Isso assustou todo mundo, porque o monstro, por mais que lembrasse um peixe, era algo que ninguém ali tinha visto antes. Apesar do susto todo, no final foi constatado que aquilo era um peixe-lanterna, que acabou sendo pego por um vazamento de petróleo numa região bem profunda do oceano, aonde ele pegou essa coloração inusitada. Pelo menos é isso que os sites dizem. Claro que outros sites levantam teorias de que na verdade o peixe teria sofrido uma certa mutação. A realidade, meus queridos, nunca saberemos, porque temos várias vertentes dessa história. Mas você acredita que é possível um peixe ter mutações por algum acontecimento que a gente não tá sabendo? Deixa aí nos comentários. Pedaço de espaçonave. Durante uma tarde qualquer nas Bahamas, um morador local foi surpreendido com um objeto gigantesco e também muito estranho. Ao se aproximar, ele se deu conta de que era algo bem tecnológico, feito de uma maneira que ele nunca tinha visto. Na hora, o cidadão se assustou, achando que ele teria encontrado um fragmento de alguma espaçonave alienígena que foi parar ali na praia, né? Porém, depois de atrair uma multidão até lá, ele acabou descobrindo que aquilo não era o que ele estava pensando, mas também era algo bem legal de se ver por perto. Aquilo, na realidade, era um fragmento de uma das Falcon 9 da SpaceX, que tinha explodido durante um dos seus testes lá nos Estados Unidos. Durante a explosão, provavelmente esse fragmento foi arremessado a quilômetros de distância para o fundo do oceano. E de lá foi carregado pelas correntezas até ser levado para as praias das Bahamas, onde ele finalmente foi encontrado. A galera ali em volta começou a fotografar o objeto e a publicar nas suas redes sociais, né? Enquanto as autoridades locais vinham para auxiliar na retirada do objeto. Claro que não demorou muito para que os tweets chegassem no pessoal da SpaceX, que emitiu uma notificação avisando que eles iriam enviar uma equipe para recuperar qualquer carcaça encontrada. O mais incrível é que muitos equipamentos estavam intactos, como uns HDs com informações do sistema, algumas das câmeras. Assim, graças a esse achado, mais detalhes sobre o acidente foi recolhido, permitindo que investigações sobre como isso aconteceu e também evitar que voltasse a acontecer pudesse avançar bastante, né? E olha que isso foi um caso de muita sorte, já que se o objeto tivesse sido lançado na outra direção, já seria destruído em solo, podendo até mesmo ferir alguém dependendo de onde ele caísse, né? Bom, o fragmento viajou uma distância superior a 400 quilômetros de distância e, claro, né, foi encontrado por uma pessoa. Mas então é isso, família, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Não se inscreva, se esquecer, e você sabe, tem vídeo direto aqui no canal, não vai perder nada, tá? Um abraço, fica bem e a gente se vê no próximo então, valeu!